governos, desde que eu aqui me conheço por gente, todos os governos querem defender os pobres. Não, é verdade ou não? Qual governo que não tem uma temática ou uma planificação de governo, uma meta de governo de reduzir pobreza? Eu conheço vários prefeitos, eu conheço vários governadores. Doutor Reis era o pai dos pobres, andava com um cachimbo na feira livre. Era menino, ouvia isso. Então, isso faz parte dos processos políticos. Eu acho o seguinte, que se você perguntar assim, não vamos mais falar dos pobres, quando se fala de pobres, se fala de uma conjuntura de estrutura social. Ou não é verdade que os ricos são mais ricos hoje e os pobres são mais pobres? Ou não é verdade que toda vez, quando uma família pobre quer ascender socialmente, eles sofrem mais? Porque não tem as mesmas oportunidades. Aí a gente pode aqui debater aqui que conjuntura de pobres a gente está falando. Né? Quem não sofreu? Eu mesmo já sofri discriminação por ser pobre. Uma vez eu fui procurar um emprego, o cara pegou e botou um cachorro para mim. Dois cachorros para me morder. Ele achava que eu era um ladrão. Quando eu fui morar em Recife para estudar, precisava trabalhar e fui procurar emprego num jornal. Antigamente ele dava um jornal. Então vamos. A gente tem que acabar com esse negócio de falar porque é que o outro está defendendo. Toda vez. Agora, quando se defende falar dos pobres, eu não quero que seja defendido por demagogia, não. Eu quero que seja defendido com ações, de fato, ações sociais que definam como a gente pode sair desse vácuo de oportunidade ou do lamaçal da pobreza. Por que não as pessoas ascender a sociedade, ter as mesmas situações, as mesmas coisas boas que as pessoas que têm condições tenham? Isso é normal. Trabalhando, né? A partir do trabalho. Não tem dificuldade, não é desonroso, não. Todos os políticos vão falar sobre os pobres. Todos. Pegue aí, pegue aí qualquer discurso político em plena eleição. Vamos defender os mais pobres. O que eu estou falando? Muitas vezes só é palavra de efeito. Só para falar mesmo. Mas muitas vezes você sim faz um plano de inclusão social daqueles que precisam mais, que necessitam mais. Ou você acha que não é interessante, ou os amigos acham que não é interessante, você ter uma escola de qualidade para os pobres? Por que só tem escola de qualidade para os ricos? Que bom eu ter uma escola pública de qualidade, onde o meu filho, apesar de ser pobre, vai estar de igual para igual, no sentido do aprendizado, e no sentido de almejar uma faculdade, no sentido de ser um doutor que eu digo, um doutor em várias nuances da vida profissional. Como seria lindo e maravilhoso que eu chegasse agora no hospital de São Vicente de Macaparana, de um estado de Pernambuco, no Agamenon, qualquer um, e eu tivesse lá o mesmo tratamento, as mesmas condições de um hospital particular feito Santa Joana. Isso não é interessante, não? Eu também não pago impostos? Por acaso, quando chega a reforma tributária para você, e por acaso, quando chega o imposto de renda, o imposto de renda está querendo saber se você é pobre ou rico? Não. Você paga imposto de acordo com o que você ganha. Então, se você paga imposto, você tem o direito a cobrar coisas melhores de qualidade para você. Será que é difícil a gente ter uma condição melhor, de ter uma motozinha para trabalhar, de ter um carro mais simples, de poder ter uma casa própria? Isso não é você defender a pauta social dos pobres? Eu entendo que é. O que não pode é você falar de pobre só para ganhar eleição, pô. Você falar dos pobres só para ganhar eleição, aí sim é desonrado. Mas toda vez, quando se fala de processo de inclusão social, e se está falando com verdade, ou se está dando mais oportunidades às pessoas, criando mais faculdades, criando mais escolas públicas de qualidade, hospitais de qualidade, um bom atendimento médico, aquilo que eu for procurar o poder público, ele poder me ofertar naquela mesma proporção, porque eu estou pagando meus impostos. Isso é serviço. Isso não está querendo dizer que eu vou tirar o que é de rico, não. Os ricos, por si só... Desde que o mundo é mundo, tem rico e pobre. Desde que o mundo é mundo, existem injustiças. Desde que o mundo é mundo, existem exclusões sociais. Então, sempre tem que se levantar pessoas para acabar com as injustiças. No tempo da escravatura do país, não era injustiça, não? Colocar os negros como as pessoas menores só por causa da pele, da cor da pele? Ou não? Então é isso que eu estou fazendo perguntas. E esse debate é importante porque a gente começa, poxa vida, tem razão. Peraí. Quando se fala verdadeiramente em cuidar dos pobres, tem que se falar
em lançar projetos que incluam essas pessoas dentro de uma conjuntura social para aqueles melhores de vida. Uma melhor vida ao idoso mais humilde, o idoso aposentado. Uma melhor condição de vida ao jovem que está ingressando no estudo. Uma melhor condição de vida à mãe de casa, que cuida dos seus filhos, muitas vezes mãe solteira e vira chefe de família. Condição de trabalho, condição de honra, geração de emprego, isso sim. E aí, dentro do contexto, fala a palavra pobre. Por quê? Porque aqueles que já têm condições não vão entrar nessa conjuntura de palavra. Os que já são de classe média ou ricos não vão entrar. Aqueles que ascenderam, que têm hoje uma condição melhor, que não estão preocupados com a alimentação do dia, da manhã, da tarde e da noite. Hoje eu sou o cara mais rico do mundo. Porque hoje, graças a Deus, o Senhor tem me dado a condição de não estar preocupado com o que é que eu vou comer amanhã. Mas quantas pessoas estão nessa dificuldade? O que é que eu vou comer amanhã? Quantas pessoas já passaram restrições alimentares? Eu já passei. Eu sempre fui de família pobre. Mas aí foi através do estudo, através da oportunidade, que a gente tenta almejar alguma coisa. E se isso não for feito, não vai acontecer nada. Vai haver uma distância terrível entre o mais rico e aquele mais miserável, o mais pobre. E se não houver a mão visível do governo para tentar equilibrar e diminuir as distorções sociais, diminuir as diferenças sociais, onde é que a gente vai chegar? Então, isso é importante. Repito, o político, quando fala dos pobres, e se ele falar e comprovar que realmente está tirando os pobres da pobreza, do processo de inclusão social, incluindo as pessoas, né, para que eles possam também consumir, que eles possam ter um emprego e ter uma vida digna, isso sim é um discurso verdadeiro. A hora certa, 10h40, eu concordo com você, viu, Jadiel? E ainda eu deixo uma pergunta no ar, Jadiel. Será que um presidente ele não pode sim defender a classe minoritária? Que é de grande maioria. É de grande maioria, não é minoria, é de uma grande maioria do país. Né? Ele tem que defender sim, porque se ele não defender, quem é que vai defender? Quem é que vai lutar? Ninguém. Tássia, na década de 70 se falava, não, o Brasil precisa crescer para repartir o bolo por igual. Esse bolo nunca foi repartido. Os ricos ficaram mais ricos. Na pandemia, os bilionários ficaram mais bilionários e os pobres ficaram mais pobres. Tem gente que não se organizou ainda desde a pandemia, economicamente falando. Então, pelo amor de Deus, gente, a gente tem que colocar o processo das afeições políticas, não é nem partidárias, é ideológicas por uma pessoa, porque aqui no Brasil ninguém vota em partido, as pessoas votam nas pessoas, e começar a ver, olha, tem que haver uma ação conjunta que inclua aqueles que precisam da mão visível do governo.